Olá, mulheres! Quem fala é a missionária Brenda e hoje eu estou com uma presença especial aqui no nosso escritório, que é da missionária Maria de Assis. E ela vem contar o seu testemunho e você vai poder acompanhar tanto pelo Instagram e o vídeo completo pelo YouTube. Seja bem-vinda, missionária Maria de Assis. Sinta-se em casa. Eu senti a vontade de fazer esse convite porque eu sei que a sua história é muito forte e vai ajudar muitas mulheres que estão do lado de lá. E às vezes a pessoa vai ouvir uma frase que a senhora vai falar que vai mudar o pensamento dela, a chave que precisa ser virada. Tá bom? Muito obrigada, Brenda. É um prazer estar aqui com você nessa tarde. Um prazer poder falar um pouco da minha história, falar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, né? Para que possa orientar outras pessoas, que outras pessoas possam ouvir o que eu e muitas outras mulheres gostariam de ouvir, como conselho, apoio, dar um norteamento para a construção da história de vida. Todos nós temos uma história e essa história é necessária ser construída e eu me sinto parte da minha história construída por mim, porque Deus me escolheu para construir essa história. E muitas pessoas fazem parte da minha história, inclusive agora você, né? Também fazendo parte da minha história. Missionária Maria de Assis, afinal, quem é a missionária Maria de Assis? Eu sou uma pessoa que eu nasci no sítio, me criei trabalhando na roça e com o passar do tempo tive a oportunidade de morar na cidade. A primeira oportunidade que eu tive foi de estudar, concluir o meu terceiro, que é concluir o segundo grau, e em seguida tive um período da minha vida que foi interrompido devido a um casamento que eu tive e teve muitos problemas no meu casamento. Então, ou eu cuidava de mim primeiro, ou eu cuidava do meu casamento. E eu escolhi a melhor parte. Eu cuidei do meu casamento, do meu relacionamento. E hoje o meu esposo é um pastor. Eu não me arrependi. Depois ele me ajudou a fazer faculdade, me ajudou a trabalhar na escola, dando aula. E um certo dia eu senti desejo de sair e ajudar outras pessoas, fazendo aquilo que eu gosto de fazer, resgatando vidas, cuidando de pessoas. Isso é eu. Eu sou uma pessoa feliz com o que eu faço, porque eu tive umas outras oportunidades, mas eu senti que ali não estava a minha felicidade. Então a minha felicidade é se doar para o outro e estar com o outro, cuidando do outro também. Como que foi esse primeiro encontro com Jesus? Foi em que ano? Seu primeiro encontro com Jesus e morrer a Maria e nascer a Maria, que seria uma mulher serva do Senhor. O meu primeiro encontro com Jesus foi em 2010 foi em 2002 e ali eu tive aquele encontro com Jesus, mas não tive aquele primeiro amor. Eu ainda fiquei vacilando em dois caminhos e depois a necessidade me obrigou a ser realmente de verdade serva do Senhor. E quando eu me coloquei à disposição de fazer a obra, a minha vida mudou, porque Deus entrou na minha vida através do Espírito Santo, entrou no meu lar e quando eu menos esperei, o meu esposo estava liberto. E a gente continua esse trabalho que a gente faz hoje, ali na tenda de Abraão, com mais de 200 pessoas hoje. Com mais de 200. Então, em 2010, conhece a Jesus, tem um encontro. 2002. E quando 2004 eu realmente me coloquei em posição. 2004 se jogou aos pés, com obediência. Comecei a buscar. E depois me veio o desejo, depois que o meu esposo foi liberto, veio o desejo de fazer algo por alguém que eu recebi. Sim. De graça. Você pegar alguém que está ali na sarjeta e você ter disposição para abraçar,
para nortear, para ensinar ele a ler, ensinar ele a escrever, ensinar ele a se organizar na sociedade, a se encaixar dentro dos parâmetros que a sociedade exige. E quando que foi esse início dessa casa, essa comunidade, né, terapêutica? Que dia que iniciou? Quando que começou? Como que foi esse projeto? De onde ele surgiu? No coração de quem? E qual foi o primeiro passo que vocês deram? E as condições que vocês tinham para realizar esse sonho? Como que foi isso? Surgiu no coração do pastor, o meu esposo, quando ele veio de uma casa terapêutica onde ele se recuperou. Foi em São Paulo que ele teve para recuperar. E um dia eu já toda empolgada, né, estudando para dar aula, para ser uma outra pessoa, para mudar de vida, ele falou para mim: eu tenho um sonho. E eu falei: qual é o seu sonho? Ele falou: é de abrir um espaço, uma comunidade terapêutica e começar a trabalhar. E eu assustei na hora, né? Eu falei: nossa, tantos anos eu aguardando e agora chegou a minha vez, eu estou terminando a minha faculdade, eu estou pensando já em dar aula e ele tem mais um sonho. Mas vamos investir no sonho dele. Aí conversei com ele, falei: deixa eu terminar a minha faculdade e a gente volta a falar sobre isso. E eu terminei a faculdade, comecei a trabalhar em seguida e ele falou para mim assim: eu ainda tenho um sonho, Deus tem cobrado de mim sobre o meu sonho. Falei: então corre atrás. Eu já estava trabalhando. Ele falou: mas a gente não tem nada. Nada naquela época era Nada, o quê? era nem um carro para começar, era um espaço para colocar alguém. E aí eu comecei a colocar dentro da minha casa, uma casa com 2 peças e um banheiro. Isso foi em que bairro? No bairro Duque de Caxias, ali perto do Shopping Goiabeiras. E o quintal era umas 4 tamanhos maior que a casa. Então a gente entrava mais para dormir, entrava no banheiro para tomar banho, para utilizar e sempre estava debaixo das árvores ali. Então, o primeiro momento de acolhimento na obra social Na que minha Deus casa. mandou foi em casa. A gente saía para distribuir um lanche nas madrugadas e quando alguém falava que tinha vontade de deixar esse vício, tinha vontade de mudar de vida, aí olhava um para o outro e falava assim: vamos levar lá para casa. E nós levamos para casa e abrimos um culto, mudamos uma outra casa um pouco maior, abrimos um culto na família lá em casa e começou a encher de pessoas e sempre alguém que eu acolhia me ajudando ali a servir as pessoas, me ajudando a cuidar das pessoas que chegam debilitadas. E eu comecei assim, sabe, a me sentir feliz. Aí eu chegava na sala de aula e não tinha o prazer que eu tinha lá em casa mais. Sim. E eu falei para ele: vai, procura um espaço e nós vamos começar essa grande obra que o Senhor tem na nossa vida. Vocês dois tinham esse propósito, mas e os familiares que viam vocês pegando pessoas que nunca tinham visto e colocando dentro de casa? Os amigos, os pastores, o que eles falavam dessa atitude? Que a gente estava ficando louco, que nós tínhamos ficado fanáticos, que não é assim que faz a obra. Mas o nosso coração enchia quando a gente via alguém, as lágrimas desciam quando alguém estava deitado e falava que queria ir para um lugar. Sim. Nós nunca levamos pessoas assim para casa de recuperação de alguém. A gente tinha aquele, sabe, aquela segurança de que Deus estava cuidando. Sim. E muitas vezes até eu chamava a polícia, falava que a gente estava badernando e tal. Mas logo foi pouco tempo essa luta. Sim. E eu falei um dia pra ele, eu falei: ó, procura um espaço que eu vou comprar as 2 primeiras beliches. Aí eu fui numa casa que chama Redes Novos, comprei as 2 primeiras beliches e falei pra ele: tá aí, procura um espaço. Ele falou assim: mas não é assim, tem que ir no pregão, comprava umas 4 beliches, você comprou caro. Eu falei: para Deus é o melhor. E continuamos o trabalho. Abrimos esse espaço onde a gente tem hoje, foi aberto em 2012
lá, mas a gente registrou em 2013, 17 de outubro de 2013, foi o registro de lá. E daí pra cá, nunca nós ficamos com poucas pessoas. É sempre precisando de mais uma cama, é sempre precisando de mais uma beliche. É saindo alguém, como saiu hoje, uma menina saiu de manhã, pediu para ligar para a família buscar, antes dela sair da cama já tinha outra para deitar. E como foi esse dia de achar o local? Porque o Senhor, nosso Deus, tinha colocado já no coração do seu esposo, o pastor Raimundo, depois deu uma confirmação para a senhora, e a senhora pegou na mão dele, e aí ele foi procurar um local. Tinha o dinheiro do aluguel desse primeiro mês, dessa comunidade? Nada, nenhum real. E eu falei para ele procurou uns 3, 4 dias seguidos, aí falou, eu não estou encontrando. Eu falei, olha, o povo que nós vamos acolher é de Deus, nós somos de Deus, então ele vai preparar o lugar. Para de procurar, que ele vai preparar. E uns 2, 3 dias depois, eu estava dando aula e ele me ligou e falou, você pode sair agora? Eu falei, não, eu posso sair depois do intervalo, porque eu uno as 2 turmas, aí eu passo para outra professora e eu posso sair, converso com a direção e saio. Ele falou, então eu encontrei um lugar. Aí eu, sei lá, conversei ali com a coordenadora da escola e juntamos as 2 turmas e eu saí com ele. Demos uma olhada rápida no espaço, de cara assim eu já me apaixonei. Aquele lugar feio, só tinha mato, só tinha dessa altura de folha, muito alto de folha, cobra. Mas nos meus olhos, assim, parece que ele era muito lindo. Eu sentia assim tão bem lá dentro. Falei pra ele, vamos lá no domo. Aí fomos no escritório, um moço que é contador. Aí chegando lá a gente falou do projeto e tal. Ele falou assim, R$1.000 por mês, a minha chácara. Aí eu falei assim, mas eu vou acolher pessoas de rua, eu não tenho dinheiro. Como que você vai abrir uma clínica se você não tem dinheiro? Então esse primeiro já foi assim, eu falei, né? Não é clínica, é um espaço de acolhimento, é uma casa de recuperação. É pessoas que estão dentro do candeeiro, Morro da Luz, aí eu fui citando, né? Sim. Aí ele falou, aguarda um pouquinho aí. E ele lá batendo o contrato. Falou pra mim, aguarda um pouco aí que eu vou entrar aqui e já saio. Aí eu falei, ai meu Deus, o que vai fazer? Aí ele entrou lá dentro, numa outra sala, e de lá ele veio com um contrato assinado e carimbado, como se eu tivesse pagado 12 meses para ele. Oh, aleluia. Aí eu falei assim, meu Deus, glória a Deus, que ele já chegou e mostrou. Ele falou, seu patrão já pagou. Seu patrão já Meu patrão já tinha pago, e eu sabia que ele ia pagar, eu sabia quem era ele, eu conheço ele. Falei assim, que bom que ele já pagou, então vamos trabalhar. Aí falei, o senhor dá licença, a gente vai sair. Fomos lá no meu pastor, aí foi outra decepção. Sim. Porque ele falou que não era pra gente trabalhar com esse povo, porque dá muito trabalho, que nós não tínhamos experiência. E a gente ia sofrer muito, nós éramos o co-pastor dele. Sim. Ele viajava, para onde ele ia, ele chamava a gente para ficar no lugar dele cuidando da igreja. Sim. E nós dávamos conta do trabalho. E aí eu falei pro meu esposo, vamos, depois a gente volta. Ele vai almoçar agora, tá almoçando, ele foi almoçar às 4 horas da tarde. E a gente saiu, e lá fora eu orei, o Senhor mandou eu voltar. Falei pro meu esposo, vamos voltar. Ele vai orar por nós. E quando a gente entrou na porta, ele falou, é o contrato esse aí? Eu falei, tá digno de uma oração. Se for de Deus, vai prosperar. Se não for, vai acabar aqui. Aí nós ajoelhamos ali, levantamos assim, nós dois vibrando por dentro, que não podia, né, na frente dele, que não Porque gostava. agora já havia a bênção do seu pastor. Nós já tinha recebido a bênção do meu pastor, porque o importante que você vai fazer a obra é você ter uma cobertura de alguém, do seu pastor. Você tem que obedecer ao seu pastor, você tem que ser submisso ao seu pastor. Não é que ele vai te manobrar, mas você precisa daquela bênção, porque ele não era só um pastor para nós, ele era como um pai. Sim. Na minha maior dificuldade, ele era inquilino da minha sogra e por muitas vezes ele entrou na minha casa e eu estava chorando e ele falava assim, calma, não fala, não responde, que Deus vai agir.
Ele vai mudar a tua vida. Mas depende de você ficar quieta e você só orar, não fala. Não fala palavrão, nada, fica quieta. Põe água na boca, põe farinha na boca, eu até rio. Que era pra pôr água, Põe água na boca, põe farinha na boca, mas não abre a boca que a tua vitória está chegando. E eu acreditei. Eu tenho muito amor pelo meu pastor, pela esposa dele. Mesmo quando alguém falava, mas a gente falava, não, ele é um pai para nós. Porque naquele momento até ele não queria conhecia, proteger, né? Ele queria nos proteger. Ele não conhecia esse trabalho, ele só ouvia falar do lado negativo. Sim. Ele não tinha sentado, ele não tinha ouvido ninguém falar desse trabalho. Aí eu falei para ele um dia, eu falei, pastor, meu esposo é fruta da casa de recuperação. Sim. Como que eu não vou acreditar no presente que eu recebi? Sim. Eu tenho que acreditar. E aí ele falou, amém, Maria, vamos deixar Deus trabalhar então. Ali já ia ter 2 nãos, né? O primeiro não do proprietário, que já te questionou naquele momento, como que você vai alugar algo sendo não tendo dinheiro. E eu acredito que naquele momento, se a senhora tivesse abaixado a cabeça e acreditado nas palavras dele, já tinha desistido. Mas como a senhora mostrou que a senhora sabia o que a senhora queria e o que Deus ia fazer, tinha certeza. Ele viu essa vontade e essa confiança que quem ia conduzir era o próprio Deus, né? Deus já tinha falado com a gente, tinha usado 2 pessoas. Um foi o meu esposo e o outro foi o Júnior. Sim. Quando entrou lá, eles viram muita gente, sim, dentro daquele espaço. E um espaço que havia mato. Só tinha mato. E nos olhos espirituais, eles viram muita gente. Muita gente. A gente fala isso sobre ver olhos espirituais. Muita gente que está começando a caminhada agora, fica assim, mas como que é isso? Você olhar e ver algo que não está ali. A senhora consegue explicar para quem está assistindo? É pela fé, né? A fé, ele é o firme fundamento das coisas que não se vê e se espera. Você não vê a libertação de alguém, mas você espera aquela libertação. Você não vê a cura de alguém, mas você acredita na cura de alguém. Então é assim, Deus te mostra e você acredita e acontece. Então foi isso que aconteceu conosco. Foi a nossa fé, o desejo e a alegria do que nós estávamos fazendo algo que a gente já tinha recebido. Eu já tinha um troféu na mão. Sim. O meu esposo já era convertido, já era liberto, e ele foi liberto através de uma casa, através do Senhor Jesus, acolhido em uma casa de recuperação. Sim. Então eu tinha assim o que uma pessoa precisa para acreditar. Sim. Um milagre na minha mão. Porque chegou um tempo que nem eu acreditava que a minha vida pudesse mudar, que o meu casamento pudesse ser diferente. Sim. Mas eu confiei. Eu não tinha aquela certeza, mas eu confiava porque... Os olhos carnais era tudo ao contrário. Tudo ao contrário, mas quando eu ia lá, onde diz assim, na palavra de Deus, que diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas, ali eu criava força e vencia sempre. Todos os meus obstáculos, eu sempre procurava uma palavra de conforto, na palavra de Deus. Sim. Sempre. E aí renovava as suas forças. Renovava as minhas forças e eu partia novamente para a batalha. Porque não tem nenhuma vitória se não tiver uma luta, se não tiver uma batalha. E se você só ouve alguém falar, você pode não acreditar. Mas quando você bebe, você passa, aí você tem convicção de que é verdade e de que vai acontecer, que tudo pode ser mudado quando a gente acredita. E aí pegou a chave, tá com a chave, com 1 ano pago pelo Senhor Jesus, através desse proprietário dessa chácara. E aí vocês dois, juntamente com o Júnior, fazem essa primeira visita. E como que foi essa caminhada aí de 8 anos até hoje? Foi em 2013 que
que documentamos, mas em 2012 a gente abriu. Então vai fazer 9 anos. 9 anos. Nesses 9 anos. 9 não, vai fazer 10. 10 anos. É. Nesses 10 anos, você tem noção, pastora missionária Maria, quantas pessoas que passaram por essa comunidade nesses 10 anos? Não tenho noção porque eu tenho registros, mas noção assim de imediato eu não tenho porque eu tenho muito contato de pessoas que estão firmes, pessoas que hoje são pastor, pessoas que são missionários, pessoas que abriram comunidade terapêutica e que estão dando certo. Através de ter passado por esse apoio, depois saíram de lá. Fazeram o mesmo trabalho para com outras pessoas. Que entraram, a senhora acha que passou de 200, 300? Quantos que entrou e saiu? Muito mais de 3, 4 mil pessoas. No período de 9 anos, o Senhor Jesus usou a senhora e o seu marido para acolher 3.000 pessoas? É muito mais que isso, porque ele é um rotativo, né? Tem pessoas que ficam 9 meses, que é o período da casa, ele sai, ele fica um tempo, limpa, uma vez ele volta. Tem pessoas, eu tenho pessoas lá que passou um mês lá e tá firme, e tá bem, tá fazendo a obra. Porque você não pode esquecer o lugar de onde você saiu. Sim. Você tem que ter uma ligação. Mesmo que você não esteja ligado ali dentro da tenda, mas você está ligado a uma igreja, você está ajudando um pastor, você está ajudando alguém a fazer por outra pessoa o que você recebeu. Sim. Deus jamais vai chamar a gente para ser uma pessoa que transforma a vida se você não estiver sempre fazendo a transformação de vida. Sim. E aí nessa caminhada, 3.000 pessoas, hoje o vício, o abandono, os traumas, ele escolhe cor, ele escolhe sexo, ele escolhe escolaridade. O vício que leva a pessoa hoje a morar na rua ou estar dentro de casa usando algum tipo de droga. Quais foram os perfis de pessoas que a senhora e o seu esposo ajudaram nesse período? Assim, a maioria das pessoas são pessoas que têm uma desestruturação familiar. A maioria que você percebe quando você faz uma escuta tanto grupal como individual. Você faz uma escuta com o ser, tira um tempo para conversar, para saber mais sobre ele, saber qual é a atividade que ele se encaixa. Até na laboterapia que você vai passar para ele, você tem que saber qual é a habilidade dele para que ele não desista. Assim, se ele tem habilidade com uma coisa a mais, eu coloco ele naquela habilidade que ele já tem e depois eu fazendo um trabalho de manejamento com ele para que ele possa estar passando todas as atividades sem se frustrar. Certo. Tipo assim, eu não gosto de lavar vasilha, mas eu gosto de rastelar. Eu não gosto de lavar a minha roupa, mas eu gosto de ir lá e lavar o banheiro. Sim. Então a gente sempre ali coloca nele as primeiras coisas que ele gosta, que ele tem habilidade, ou até que são formados. Tem pessoas que têm formação em serralheria, em marcenaria, pedreiro, marceneiro, pintor. Então, quando essa pessoa chega e se identifica, ele fala qual é a habilidade dele, a formação dele. A gente procura sempre estar tendo alguma coisa dentro. Inclusive, nós temos hoje um espaço que é marcenaria, onde a gente faz as nossas beliches. Temos um espaço onde a gente faz as coisas de ferro, que são soldar alguma coisa. Tem as máquinas para trabalhar, para que quando chega alguém, além de suprir a necessidade da casa, essa pessoa também se sente útil. E aí ela começa nesse período de 9 meses, ela tendo essa aceitação a trabalhar, a ocupar sua mente, ajudando algo em prol da comunidade, e ali o tempo vai passando. E principalmente trabalhar ele, levar ele para a espiritualidade. Certo. Porque o espiritual, ele faz a diferença. Que ali é uma verdadeira libertação, né? Libertação. Ali a gente fala para eles que nós somos
uma grande família e é um lugar de soldados feridos. Soldados feridos. Quantos soldados feridos que estão em casa hoje, né? Hoje nós temos homens, estamos com 180, a gente contou hoje que nós estamos fazendo um trabalho ali de inclusão no sistema, pro chamamento do governo, né? E nós temos também um outro espaço que é mulher. 26 mulheres eu estou hoje. Por que existe um motivo de ter menos mulher no espiritual do que o homem? Eu tenho sentido assim que a mulher ela tem mais dificuldade de aceitar o tratamento. Só que também eu tenho percebido que a mulher, quando ela aceita o tratamento, é difícil ela desistir. Ela vai e ela já coloca a mão na massa. Ela está terminando o tratamento dela, ela já está te auxiliando. Ela já está servindo, ela já está buscando, ela já quer saber qual é a sua necessidade, em que ela pode estar te ajudando. Então, em quantidade de pessoas que entram menos mulheres. Menos mulher, até porque também o meu espaço para a mulher é bem reduzido. Sim. Eu estou lotada com 26 mulheres. 26 mulheres, e hoje elas já entram, elas já não têm aquela fase, que é uma coisa que eu perguntava muito pro Brandão, porque eu nunca tinha visto isso, né? Eu nunca tinha colocado o pé numa casa, uma comunidade terapêutica. E quando eu vi que ali não tem um portão, uma cerca, um muro, não existe ali medicação naquelas pessoas, que aquelas pessoas elas saem às vezes da rua no exato momento e permanecem ali. Eu fiz essa pergunta para ele e aí ele disse, eu falei assim, como que é possível uma pessoa que está numa situação às vezes de ninguém, nem a família mais acreditar nele, e ele largar às vezes as drogas, a bebida, o que está fazendo ele estar naquele local e se entregar dessa forma, conseguir. E o Brandão me deu essa resposta, ele falou, Brenda, é o poder de Deus. Primeiro ela quis, que eu tenho aprendido isso, missionário, porque muitas vezes a gente quer ajudar todo mundo, Mas não todo mundo quer aceitar ajuda. E como que a família pode entender isso? Porque tem muito pai, muita mãe, muita irmã, muito cunhado que a gente quer fazer pelo outro, mas não entende que o outro não quer ser ajudado. Eu vejo assim, que por muito tempo eu coloquei meu esposo num lugar, no outro, a família dele, a mãe dele, as irmãs deles levavam ele. E só no dia que ele realmente pediu ajuda e que ele decidiu, foi um dia que ele parou. Então partiu dele a necessidade de querer e a compreensão de que aquela necessidade precisava ser suprida. E só ia ser suprida em um local aonde ele pudesse estar separado das coisas que levavam ele àquela situação. Então, a partir do momento que ele deu um passo para a presença do Senhor, não foi empurrado e nem amarrado, levado para algum lugar, mas sim ele teve esse objetivo, veio a transformação na vida dele. E transmitindo isso para a nossa vida em tudo, né? Às vezes no trabalho, eu vejo muitas pessoas que chegam em empresas e às vezes outro chega recente e aquele faz com força, veste a camisa da empresa e logo ele já vai ter um reconhecimento. E o que está lá por estar, pelo salário, não para ajudar, não com o objetivo de fazer algo. Ele observa o outro e fala assim, missionária, mas por que ele? Por que ele teve esse reconhecimento e eu não tive? Às vezes dentro de casa eu vejo esposas que se esforçam em agradar o seu marido, que fecham a boca quando alguém vem falar mal ou criticar. Ela não se reúne para falar mal do seu marido, mas protege o seu marido com a sua família,
às vezes dedos apontados, né, para o casal, e eu vejo muitas esposas que perderam já a esperança naquele casamento e não conseguem retomar. Para a gente finalizar, em relacionado a casamento, a senhora sendo uma mulher que é uma companheira de verdade, porque eu vejo hoje que o casamento, ele está banalizado, o real motivo dele, de você ser um companheiro, de você ser um parceiro, de você ser um fiel, assim, leal à sua esposa, leal ao seu marido. Que conselho a senhora dá para essa mulher que está sem esperança, que ela não vê mais solução no seu casamento e ela nem sabe o que fazer, ela só está sobrevivendo? Ela precisa buscar ajuda, né? Precisa ser sábia. Muitas vezes, eu pulei a minha janela para mim ir para a igreja. Muitas vezes, porque se eu fosse sair na frente dele do jeito que ele estava, ele não ia aceitar. E eu preparava tudo, eu organizava uma comida, dava comida, levava uma água, tudo. Deixava tudo pronto, o jantar ou o café da manhã. Sempre com as minhas obrigações cumpridas, para que não houvesse necessidade dele falar para mim: eu não vou fazer isso porque você não fez isso. Então eu ficava sempre cuidando no meu papel de mulher. Nós não somos escravos, nós não somos empregadas, nós somos companheiras. Tem muito bem, às vezes eu costumo dizer para o meu esposo que fala assim: o homem é a cabeça. A Bíblia diz que Deus é a cabeça da igreja, o homem é a cabeça da esposa. Mas o pescoço é que roda, que vira a cabeça. Então você tem que saber virar, senão você bate a cabeça em qualquer lugar e acaba trazendo danos, né? Muitas vezes a gente se cala e nós precisamos mudar diante de muitas situações. Porque nós ficamos olhando muito defeito do outro e nós esquecemos das qualidades. Sim. E um dia eu fiz um teste, eu peguei um papel, só estava eu em casa, e eu coloquei coloquei os meus defeitos e as minhas qualidades. Coloquei os defeitos dele e coloquei as qualidades. Eu achei só 3 defeitos dele. E achei um monte de qualidade, antes dele ser convertido. Sim. E quando eu procurei os meus defeitos, eu achei um monte. E achei poucas das minhas qualidades diante das dele. E assim, parecia que aquilo que eu estava fazendo ali, parecia que era tão banal, mas me ajudou. Você conseguiu visualizar? Eu consegui visualizar os meus defeitos escritos ali. Eu percebi que eu aproveitava um pouco da dificuldade dele para mim. Eu fiz, eu sou, eu quero, eu tenho. Eu que faço, né? Eu que faço. E eu comecei a trocar por nós. Nós somos, nós temos, nós fazemos juntos, nós temos que construir juntos o nosso dinheiro, a nossa casa, o nosso carro depois que a gente construiu alguma coisa. E eu até tenho vergonha se eu me pegar em uma situação que eu falo: a minha mesa, a minha cadeira não. A nossa mesa, a nossa cadeira. Você vai limpar e puxa a nossa cadeira do lugar. Porque a necessidade de mudança eu senti tão grande que eu tive que começar por mim. Então todas as mulheres, comecem por você. Ah, mas eu não, meu esposo ele não me agredia, eu nunca dei nada para ele me agredir. Quem tá bêbado fala o que acha que tem que falar. Sim. Mas a gente sempre conversava que o respeito, ele cabe em qualquer lugar, em qualquer situação. E se não der para nós conversarmos agora, a gente pode esperar para conversar depois. Mas tem que ser uma conversa de adulto. Sim. Sem coisa de mimado, de criança, que nós não somos isso. Nós somos adultos, somos responsáveis e temos um monte de gente olhando para nós como espelho. Hoje nós somos espelho. Eu sou espelho, meu esposo é espelho e eu não quero frustrar a imagem de ninguém. Sim. Eu quero ter sempre que alguém sempre olhe naquele espelho e tenha uma qualidade que ele possa subtrair para si.
Eu fico feliz pela vida da senhora, que se tivesse mais mulheres no mundo com esse perfil, de ajudar o seu esposo, de apoiar o seu esposo, mesmo naquele momento não seria um benefício para a sua história, né? Paralisando uma faculdade, a sua carreira profissional, mas você entendeu que naquele momento os planos de Deus era maior para a sua vida. Havia uma necessidade, não tinha como isso, porque a necessidade era que estava dentro de mim. Sim. Eu ficava pensando, e eu comecei, quando eu estava dando aula ali, eu estava ganhando bem, eu não tinha criança pequena, só eu e ele, e chegou os dois últimos meses que eu trabalhei para fechar o ano, eu chegava na boca do caixa, eu tirava o meu dízimo, passava na conta da obra para ajudar, e eu ligava para ele e falava assim, o que você precisa que compra para ele? Porque, Brenda, diante de Deus eu não sentia necessidade de comprar nada para mim. Não tinha alegria de comprar nada, eu só pensava em fazer um almoço gostoso para eles, eu só pensava em comprar uns talheres, começar a montar uma cozinha. A gente começou no fogão de lenha, onde o fogo sapecava os meus braços. Domingo eu estava na cozinha, domingo entra domingo, sai domingo, porque é o dia que ia as visitas, e eu sempre coloquei na minha mente, e ele também, que nós tínhamos que recepcionar e tinha que tratar bem. Então nós éramos as primeiras pessoas a levantar, as primeiras pessoas a começar a trabalhar e as últimas pessoas a descansar. Sim. E até hoje, enquanto a gente não serve, enquanto a gente não vê que está servido, que as nossas visitas foram recepcionadas com qualidade, a gente não senta para jantar. Se você for, você vai perceber. A gente dá uma voltinha ali na sala, na janta, e já vai no arraial, cumprimenta todo mundo, porque essa obra, ela é somada. São todas as pessoas que somam conosco para que nós possamos estar ali como a gente está hoje. Sim. E ontem eu fiquei assim, ele falou para mim que ia ter um sonho. Falei, não, chega de sonho. Eu tenho um sonho de trabalhar, montar um centro de convivência. E o pior é que ele já tem espaço. Eu tenho, né? E ele é assim, uma pessoa persistente, eu gosto de ver. Eu gosto de ver assim, ele acredita e ele vai, eu acompanho ele em tudo. Tudo que eu vejo que tá certo, eu dou força. Que bom. Porque a nossa alegria é ver o outro feliz. Verdade. Então, se eu tô feliz sozinha, pra mim não é bom. Tem que estar os dois felizes. Tem que estar os dois felizes, os filhos felizes. O meu filho, graças a Deus, não me dá trabalho. É uma bênção, é obediente. Eu louvo a Deus, nunca arrependi dos momentos que eu deixei de mim para mim ficar com ele. Valeu a pena. Porque hoje, quando eu percebi a desestruturação familiar, nas pessoas com quem a gente trabalha, eu olho para o meu filho e falo assim, nossa, nós tivemos tempo para tudo. Sim. Mesmo com aquelas aflições, mas o tempo de mãe, o tempo de conselho, o tempo de brincar, o tempo do cinto, da varinha que fala lá em Provérbio, a gente teve todo esse tempo. Foi muito bom. Sim. E está sendo bom hoje. Sim. E eu quero te falar uma coisa, missionária Maria de Assis. Eu vejo que o melhor está ainda por vir. Eu creio. Está ainda por vir. Tantos milagres em 9 anos, e não é só em 9 anos, na sua história toda, mas o melhor ainda está por vir. O Senhor tem coisas ainda maiores. Eu creio. Eu fico imaginando. Pode entrar. Ah, sim. A missionária Maria fez aniversário sábado, dia 21. 19. Dia 19/3, e eu quero dar uma lembrança dessa data. Receba com o maior carinho. E a gente fica feliz, né? Cada ano que passa, o Senhor nos abençoando. E fiquei feliz pela senhora ter aceitado o convite, ter deslocado. Sei que lá a senhora deixou tantas pessoas que precisam da senhora para estar aqui conosco. Mas eu tenho certeza que tudo que a senhora falou, tem alguém do lado de lá que está ouvindo e que vai ajudar essa pessoa a tomar a iniciativa, a ser uma pessoa mais companheira com o seu esposo, aquela que não é casada,
também a saber escolher quem vai estar ao seu lado, porque depois a gente não vive sozinho, a gente vive sendo uma pessoa só com o seu marido. Pode ver aqui que a nossa mesa, eu e meu esposo, estamos aqui, ó, um do lado do outro. Imagina se a gente não se suportasse, se a gente tivesse diferenças que não soubesse superar. A senhora é um exemplo de mulher, não só para Cuiabá, mas para todo o Brasil e para todas as nações. Eu agradeço a sua presença e as portas estão abertas para poder vir aqui, tomar um cafezinho com a gente, estar orando aqui. Aqui a gente tem muitas colaboradoras mulheres e o seu exemplo, ele vai arrastar muitas mulheres para a presença do Senhor, eu tenho certeza. Eu creio, e ali nós estamos de portas abertas, né? Se alguém precisar conversar, pode me ligar, pode marcar um horário, que com todas as minhas ocupações, hoje tem bastante pessoas ali que me ajudam, que me substituem, para que eu possa fazer também essa parte de aconselhamento, esse trabalho tão maravilhoso que eu amo fazer, eu amo conversar, ouvir. Eu também gosto. O Jean fala assim, Brenda, mas você fica no telefone demais, você conversa demais, mas eu gosto de conversar, eu gosto de expressar, eu gosto de ajudar. Eu acho que uma palavra, da mesma forma que ela te derruba, uma palavra ela te levanta. E a gente precisa de mais mulheres levantando umas às outras, não é verdade? Eu participei esse ano de um evento. O nome do evento era Mulheres que Fazem História, e eu fui convidada, recebi um prêmio lá de umas 9 mulheres. A Damares estava lá, a Levita, que é deputada, parece, não sei. Sei que tinha lá bastante mulheres lá, umas 10 mulheres lá. E entre essas 10 mulheres, Deus me colocou ali, me escolheu e me colocou ali. E um pouco de tempo que eu me comuniquei com alguém que estava do meu lado, essa pessoa falou, nossa, eu já ouvi falar desse trabalho, mas não sabia. E aí eu levei as meninas, né? E quando as meninas, eu apresentei as minhas filhas ali, o pessoal ficaram, nossa, que lindo, que mulherada bonita. Assim, eu não gosto de colocar camiseta nas meninas. Camiseta que uma veste que é gordinha, outra magrinha, fica dentro daquele camiseta. Eu falo para elas, olha, Deus mandou à vontade, então escolha, monte o seu look hoje, amanhã você devolve aquele que você não vai usar, que não te serve, lava, passa, guarda, que vai chegar outra menina e você vai fazer um outro look, porque aí tem. E você vai no culto, você vê elas desfilam. É verdade, é verdade. O autoestima, toda segunda à tarde eu deixo a tarde livre para elas trabalhar com o cabelo, para elas organizar, fazer unha, uma limpeza de pele. Falo para elas, olha, eu quero ver todo mundo bonito. Como? Mãe, por que tem que estar todo mundo bonito? Porque vocês vão no melhor lugar. Vocês vão servir aquele que tudo faz. Então você tem que estar feliz. Você tem que adorar Deus de verdade. É verdade. Vocês já sofreram. Olha como que você chegou aqui. Olha como que você está. Valoriza o seu estar hoje. Sim. Não esqueça a sua cama. Eu falo bastante com elas. Coisas boas. De mãe para filha. Eu me sinto mãe desse povo. Com certeza. Eu me sinto. Com certeza. E então a gente vai encerrar, assim, a gente contou assim, mas foi bem assim, né? Foi tão assim, que eu sei que tem tantas histórias, tem tantas conquistas, testemunhos para falar, mas infelizmente a gente não consegue prolongar, né? Até mesmo porque o tempo não consegue, mas eu sou feliz porque eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui, que foi ministrado na vida de alguém que está do lado de lá e está ouvindo, não sei se é no seu carro, na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo sentado numa calçada, não sei, mas eu sei que essa mensagem está indo para alguém que precisa nesse momento, tá bom? Obrigada.